Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja o Senhor por mais um novo calendário que se inicia e que o Criador abençoe, que todos os dias do ano sejam com a presença dEle, dias de esperança, dias de confiança no Senhor. Amém? E tudo que for dito aqui seja para a glória dEle. Hoje eu vou falar a respeito do batismo que salva, porque existem muitos entendimentos e que levam até a ideia de que a Bíblia se contradiz, mas em nenhuma das falas de Yeshua você vai ouvir ele dizer: batizai-os com água, porque o batismo que ele ordena aos discípulos para que batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um batismo ao qual ele autoriza para que sejamos pessoas seladas no Espírito Santo, seladas com o selo, do Espírito, pelo conhecimento e entendimento do Evangelho, de todo o propósito do Criador de Gênesis e Apocalipse, para que sejamos cristãos, adoradores em espírito e em verdade, com a mente renovada, para entender a letra espiritualmente. Por isso, a palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então a palavra do Senhor, ela não se contradiz jamais. Pelo contrário, ela se alinha à interpretação e ao entendimento. E vai ficar muito claro. Então espero que vocês sejam edificados e assistam o vídeo até o final, amém? Eu vou iniciar aqui em Mateus 28, a partir do versos 19, que diz: portanto vão e façam. Eu vou ler do 17, ó. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E muitos se contradizem nas interpretações justamente por ler versículos isolados. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e aí passa a interpretação de que o batismo está de acordo com o Evangelho, com o Cristo ressuscitado, e não está. Esse batismo da remoção da sujeira do corpo, ele aconteceu sim até João e alguns discípulos. Não se sabe se os discípulos batizou, mas acredito que sim, porque tem uma fala de João que ele fala que Cristo, ele não batizou ninguém, que foram os discípulos dele. Então, ele está fazendo menção desse batismo, da remoção da sujeira do corpo. Um batismo de instrução para que as pessoas mergulhem, e ali elas é um símbolo, simbolizando o arrependimento. Uma decisão, a pessoa decidiu ser crente, e aí eles passam por um discipulado até chegar, aprendem o básico, e aí um dia específico são mergulhados na água. Isso acontece no mundo todo não, porque nem todo mundo tem as mesmas tradições e o mesmo entendimento bíblico, embora raso, mas é o que faz essas pessoas a manterem esses atos de praticidade, de uma prática, de uma ação. Mas o batismo ao qual o Senhor se refere é o batismo pela a instrução das palavras dele. Percebo que aqui no verso 17 fala: quando o viram, o adoraram. Então essas pessoas tomaram uma decisão de que criam que ele, sendo o Filho do Todo-Poderoso, porque a salvação é pela fé, essas pessoas prostraram e reconhecendo-o como Filho de Deus. A partir daí são instruídos, porque no versos 20 diz: ensinando-os, são ensinados
a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. É tudo, não é o básico, não é o pouquinho, não é o conhecimento raso da palavra do Senhor, mas é tudo. Quando essa pessoa tiver o conhecimento de tudo, essas pessoas, então elas poderão estarem certas de que, ó, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Estão certos de que Cristo foi gerado neles, e eu estou falando aqui palavras do Evangelho. Essas pessoas estão no aguardo do Filho, então essas pessoas receberam esse batismo. E que batismo é esse? O batismo do Espírito Santo. E aí, para que não fique dúvida ainda, então esse batismo não é aquele que fala, eu te batizo no nome do Pai e mergulha a pessoa pela imersão, não. Esse é um batismo de confirmação, porque foi dado a ele a autoridade, é o que está falando aqui os versículos. Então ele tem autoridade para, ali no caso, ele permitiu que os seus discípulos fossem e fizessem discípulos para eles. Por quê? Porque eram pessoas que estavam em comum acordo, andando juntos, no único propósito de expandir a mensagem do reino para arrependimento de pecados. Então percebe que é ação, atitude de pessoas que foram renovadas, pessoas que tomaram a decisão de seguir um caminho, o caminho da conversão, o caminho do ser cristão, do ser adorador, de se prostrar diante do Filho com a certeza de que ele é o Filho, é o Pai presente ali no Filho. Então, por isso ele fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é interessante dizer porque existe uma dificuldade imensa das pessoas entenderem a letra espiritualmente. E isso desde lá, de todos os tempos. E tratando-se do novo tempo em Cristo, Cristo em carne e ressuscitado, está aqui um exemplo de Nicodemos, uma mensagem muito conhecida. Aqui, ó, deixa eu ver aqui, João 3, a partir do 1. João 3, o encontro de Jesus com Nicodemos. Ó, aqui Nicodemos fala, a partir do versos 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos questiona essa coisa dele ser velho, não poder entrar no ventre da mãe novamente. Mas Yeshua está ali falando palavras de vida, palavras para que uma mente capaz de entender o lado espiritual possa receber essas mensagens de vida e ser uma pessoa transformada. O nascer de novo é o que nos garante a vida eterna. É o que nos garante a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. O nascer de novo, ele está antes de tudo. Claro que a pessoa vai em busca do conhecimento, a pessoa sendo temente, contrita, com aquebrantamento, né? Chega ao ponto que essa pessoa está tão preparada para receber o Espírito que ele é batizado. Que ele não é o batismo da remoção da sujeira do corpo, é o batismo que vem do alto, porque é o Senhor que nos examina e nos conhece. Então ele nos batiza e aí então, a partir daí, nascemos novamente, capazes de ter a mente renovada, capazes de fazer toda a obra, porque estaremos capacitados, não obras de autojustificação, que é o que eu tenho colocado no canal, mas são obras para que sejamos capacitados de levar o ID, do arrepender e capacitar outros na instrução. Porque olha só o que diz aqui.
Mateus 3, olha só o que diz, Mateus 3, a partir do versos 11. Eu os batizo, aqui é a fala de João, tá? Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpa a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O que João está dizendo aqui, pela interpretação de acordo com o Espírito. João estava ali a preparar o caminho, como sabemos. João estava instruindo as pessoas a se arrependerem, porque o Messias estava vindo, estava preparando o caminho para que as pessoas o reconhecessem. E ele, então, nesse ato simbólico, mergulhava as pessoas, porque as pessoas certamente precisavam desse ato. E também porque quando ele vai e batiza o filho, ele fala para Cristo que ele que teria que estar sendo batizado por ele. Mas ali ele fala, deixa assim para o cumprimento da palavra. Então ele estava cumprindo a palavra, mas o cordeiro estava sendo lavado pelo, vou dizer assim, vou colocar assim como o grande profeta, um homem que era humilde e cumpriu o propósito ao qual o Criador tinha na vida dele com perfeição, que foi João Batista. Então, João é como colocar assim, é como se João fosse digno de lavar o cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas esse não é um ato para todos, porque nem todos não são cordeiros. Cordeiro é só Yeshua. Só que ali no ato simbólico, ele batizara. Faltou sabedoria a João por fazer isso? Não, ele coloca aqui a explicação. Eu os batizo com água para arrependimento. Arrependimento, porque as pessoas demonstrando arrependimento por serem submersas, ali era uma simbologia de que a partir dali a pessoa tomou um novo rumo na vida dela. Uma conversão, uma prática de conversão. Uma prática, por que prática? Porque é um ato, é uma atitude, é uma ação, é uma decisão. Quando você converte-se ao caminho, é o caminho que você vai continuar a prosseguir. Você não vai dar meia volta com um pé no mundo, um pé na vida espiritual, não. É uma decisão. Então percebe que essas pessoas tinham tomado a decisão delas e um ato simbólico, João os batizou. Mas ele deixa evidente e claro ali que o batismo mais excelente era com o Espírito e com fogo, que é o batismo verdadeiro. O batismo que vem, como eu li lá em Mateus 28, pelas instruções. Então ele instrui para que os discípulos, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês. Ou seja, o porém de Cristo estar em nós, do Espírito estar em nós, é obedecermos as suas ordenanças, o que foi colocado no Evangelho. E para isso é preciso ter uma mente preparada para entender e pôr em prática, né? Então, e para que fique bem mais claro ainda, que trata-se do falar, do ensinar, para que a pessoa aceite e tome um novo rumo na vida, eu vou ler aqui em Atos 2, a partir do versos 38 diz: Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês que os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar.
Com muitas outras palavras, os advertia e insistia. Os advertia e insistia com eles. Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e, naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E aqui no versos 42 diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Então, se você continuar lendo e ler o capítulo, que é interessante ler o capítulo inteiro, você vai perceber que tudo isso acontecia ali, essa coisa da união, do partir do pão, da comunhão. Por quê? Porque eles estavam em comum acordo. Eles estavam sendo discipulados pelos discípulos, instruídos em tudo, e estavam em concordância. Então, quando isso acontece, é claro que o céu se abre, as bênçãos são vistas, porque eles tinham tudo em comum, ou seja, ninguém sentia falta de nada. Era um agir poderoso do Senhor? Sim. Os tempos mudaram, o número de pessoas aumentou e vemos hoje diversas denominações com nomes diferentes, com placas diferentes, com doutrinas diferentes. E isso se explica por que do número crescente e não uma igualdade, não uma única placa no que se refere à questão dos evangelhos, né? Por que não uma placa? E porque desde lá atrás tem várias formas de você ter um conhecimento, de saber como que foi expandido o evangelho, né? Então, o Senhor levantou homens, sim, como John Wesley, como agora me falta, me dá um branco, mas o que não faltou foram homens para terem essa mente renovada, entender o evangelho e levar adiante. Só que se tratando Martinho Lutero, né? Lutero, mas se tratando de pessoas, e aí vem o lado dos que infiltraram no meio, dizendo que são, mas que não são, e que também criaram meios de ganharem posses, riquezas, terras. Então, o meio era enganar pessoas, e a história está aí para confirmar o que eu estou dizendo. Muitas pessoas venderam suas posses para seguir a direção de homens, crendo que o fim era naquela época, e aí o fim não veio, as pessoas perderam tudo, morreram. Então, é algo assim terrível. Por quê? Porque isso aqui que aconteceu em Atos 2, com a direção do Espírito e desses homens que foram orientados pelo Salvador Yeshua, não foi o mesmo que aconteceu com esses outros. E isso se propagou e virou o que é hoje. Estou tentando resumir. Virou o que é hoje. Porque nem todos foram John Wesley, nem todos foram Lutero, nem todos tiveram o empenho de propagar o evangelho da graça, no entendimento adequado, o qual é pelo Espírito nos dado. Nem todos. Esses que não foram renovados, não nasceram de novo, mas se colocaram como líderes, eles propagaram algo que
está aí até hoje. E foi só piorando, porque não existe zelo, não existe pessoas transformadas. Falo nesse meio religioso, nesse meio onde as pessoas insistem no batismo de remoção da sujeira do corpo como o batismo que vai salvar, e na verdade não salva. Está aí a comprovação por que as pessoas não são libertas. A Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. As pessoas não têm ânimo para ouvir a verdade e para meditar na mensagem do reino, para serem de fato batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito, mas o batismo que nos faz nascer de novo. O batismo é excelente, que vem como fogo. E olha só o que diz aqui, em Apocalipse 3, a carta a Laodiceia. A partir do versos 15 diz: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Mas claro que isso é impossível. Aqui o Espírito, Yeshua ressuscitado, fala para João o seguinte: se você é frio, ou seja, se você está num total modo de escuridão, não compreende a palavra do Senhor, não foi instruído de modo algum, mas você tem o encontro, essa instrução correta, de acordo, eu te farei quente, você vai ser batizado no Espírito, você vai ser uma nova criação em mim, eu estarei com você, confirmando as mensagens que eu li aqui, como Mateus 28. Eu estarei contigo até o fim dos tempos. Mas se você insiste, ou se você está e permanece nesse caminho aí, se achando rico, porque ele inicia falando aqui, ó, depois ele fala aqui no versos 17, você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre e cego que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Aqui é a mesma mensagem, comparando ao que o Senhor disse a Nicodemos. Palavras de vida, para ser compreendida de modo espiritual. O colírio é para remover as escamas, é o retirar dele todo tipo de dificuldades que você tem de entender a mensagem dele. Por isso devemos pedir, como diz a própria palavra, sabedoria a ele, mas sem mente dividida. Porque uma pessoa inconstante não recebe nada do Senhor. E o mundo hoje, a doutrinação de hoje, torna as pessoas inconstantes, torna as pessoas carnais, não capazes de serem libertas, porque não querem saber da vida espiritual. A vida espiritual os tira, os resgata do mundo da iniquidade, da perdição, do pecado. E lá em Provérbios 29:16 diz: quando os ímpios se alegram ou prosperam, o pecado aumenta. Só esse versículo já retrata o mundo, vários países. Por que ora a iniquidade, o pecado diminui? Por conta que é disseminado e divulgado nos meios de televisão. E por que às vezes aumenta? Porque tem patrocínio. Porque depende de algo que está aí administrando para que isso aconteça. Estou procurando me conter nas palavras, porque o intuito aqui é o batismo que salva. Então, se você ler aqui Apocalipse, meditar em Apocalipse 3, na carta a Laodiceia, refere-se a esse mundo religioso de hoje. E aqui em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 18, eu vou ler a partir do... É isso mesmo, a partir do 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos,
para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado em espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Olha aqui, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Aqui está falando de batismo. Trata-se da palavra de poder, a qual, como diz em Isaías 9, foi dado ao Senhor a autoridade colocada sobre os ombros dele. Então, é poder de autoridade. Essa autoridade ele deu aos discípulos para que eles ensinassem o povo e as pessoas crescem, para que, sendo libertos também, recebesse o Espírito, recebesse o batismo do Espírito. Nos vivificou, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Deus esperou pacientemente, que é um outro assunto, não vou entrar aqui, mas nos dias de Noé, porque o mundo já estava crescente com civilizações. Então a iniquidade estava já no extremo. O Senhor esperou até Noé. E aí o que aconteceu? Enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo que agora salva. Não, agora também salva vocês. E aqui está a resposta para tudo. Por isso que eu falei, assista até o final. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Então aqui se explica. Eu poderia só ler Mateus 28, Mateus 3, 1 a Pedro, capítulo 3, Apocalipse 3, 3. Mas você certamente compreendeu porque eu estou colocando aqui o meu entendimento pelo Espírito. Então exatamente isso era o que aconteceu no tempo dos discípulos. Eles já eram renovados, eles tinham recebido o batismo do Espírito. E ali, quando Pedro fala na autoridade, o novo Pedro, ele coloca, deixa eu ver quantas pessoas. Cerca de 3.000 pessoas libertas pelas palavras, pelos ensinos, e que tinham que ser contínuos para que as pessoas evoluíssem no conhecimento dos evangelhos, ao ponto de serem de fato irmãos, para serem pessoas preparadas para terem comunhão uns com os outros. E não é a mesma comunhão de hoje, porque hoje mal conhecemos a vida das pessoas. Eles venderam e eles passaram a viverem juntos, foram perseguidos. Então ali essa comunhão só aconteceu lá atrás. Hoje é muito difícil. Vivemos sim uma comunhão, mas à distância, porque existem muitos renovados. Existem muitas pessoas levando a mesma mensagem que eu estou levando a vocês, de modo diferente, porque o Senhor capacita e age na vida de todos com o mesmo propósito, mas não precisa ser igual. O que tem que ser igual é o quê? O entendimento. Para que não haja contradição, para dizer que a palavra poderosa do Senhor se contradiz de maneira nenhuma. Então aqui esse batismo que também nos salva, não é a remoção da sujeira do corpo, mas claro que isso é impossível, gente. Se você relutar a isso, é porque de fato você está relutando ao entendimento espiritual. Não é a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. A nossa boa consciência só é possível quando a nossa mente é renovada. É por isso que Romanos está repleto de palavras. É por isso que Hebreus está repleto de palavras do sentido do sacrifício de Yeshua. Então, que você reflita nessas mensagens e que tenha confiança plena de que o meio para termos a garantia de que somos salvos é que fomos batizados
nascemos de novo, tornamos nova criação em Yeshua para termos comunhão com o corpo dele, cujo ele é a cabeça. Independente de você ser isolado, ter apenas uma ou mais duas pessoas em concordância, em comunhão com esse entendimento maravilhoso, o importante é que você saiba que o mundo é grande e o mundo pertence ao Senhor. E sendo você isolado, eu isolada, somos um grande número, porque, como eu li, é segundo os que o Senhor o chamou. Então não se entristeça jamais, mas confie na palavra do Pai. E continue confiando, porque o propósito na nossa vida é um propósito muito precioso, de alcançar aqueles que foram chamados, para que eles se unam no mesmo modo de pensamento, de entendimento, para termos um compromisso não com homens, não para ganhar dinheiro e ficarmos ricos, usando a palavra do Senhor, por conta das plataformas, mas para que possamos juntar tesouro no céu, contribuir com almas, para que pessoas sejam libertas e entendam que elas estão mais perto do reino quando elas têm o coração e a mente voltada para a palavra do Senhor, a ponto de colocarem todo o crédito a Yeshua, o Cristo, que ressuscitou e que está o tempo todo atento a nos instruir, a fortalecer a nossa esperança, a nossa confiança, pelo entendimento da palavra dele. E o que acontece hoje, e é preciso que se atentem, se você foi renovado, um conselho que eu dou, busque uma Bíblia de confiança. A minha é a NVI. Busque uma Bíblia de confiança. Busque uma Bíblia onde você compreenda e discerne espiritualmente. Se tiver como ter uma antiga aí, ir num sebo, né? E procurar encontrar uma antiga, melhor ainda, para você confirmar, ver a tradução. Tem que tomar cuidado com a tradução. Tradução, ela só é entendida como faltou algo desde que você tenha a mensagem na mente e no coração. Caso contrário, você vai aceitar aquela tradução. Então estejam atentos a isso e que o amor e a graça do Pai continue na sua vida. Que todos os dias de 2022 sejam comemorados pelo eu novo, uma nova criação no Senhor, amém? Então que um eu novo seja na sua vida e que o Senhor continue nos abençoando. Amém? Obrigada por assistir até aqui. Fiquem todos na paz.